Olá, meu nome é Jaqueline e esse é mais um vídeo para o canal Vida Adulta Sem Filtros. Eu já quero iniciar o vídeo pedindo para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e também compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas e eu possa continuar produzindo aqui para o YouTube, certo? Conto com vocês. Hoje eu quero falar sobre um tema que me tocou durante uma pesquisa. Eu estava respondendo uma pesquisa em um desses sites de pesquisas que eu uso e era tipo um estudo e falava sobre a velhice, né? Os medos envolvendo a velhice, e aí eu tinha que sinalizar lá o que eu tinha medo, né? Ao envelhecer. E eu fiquei bastante pensativa depois desse estudo e eu resolvi vir aqui conversar com vocês sobre isso. Eu vou deixar o link do site, tem alguns sites que eu uso aí. Vou estar deixando o link, né? Alguns tem que usar o meu código. Se vocês se interessarem de responder pesquisa remunerada, eu vou deixar para vocês, tá bom? Lembrando que as pesquisas remuneradas não pagam muito, mas pode servir aí de uma renda extra, digamos assim, tá? Mas tem que dedicar tempo, tem que responder as pesquisas corretamente, com atenção, e às vezes acontece de ser reprovado devido ao perfil, mas com persistência, respondendo assim várias pesquisas que eles fazem, eles vão ali filtrando o seu perfil, né, para te mandar mais pesquisa, você acabar conseguindo ser aprovada razoavelmente bem, ok? Dito isto, eu tenho companhia hoje porque esse gato não é meu, é do vizinho, mas ele não sai daqui de casa e ele se acha o dono da casa. Enfim, vamos lá. Desculpa a enrolação no começo do vídeo. Vamos começar falando da velhice no Brasil, né? A população do Brasil está envelhecendo mais rápido. Segundo o IBGE, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais passará de 15% em 2025 para mais de 30% até 2060. Isso significa que teremos mais idosos do que crianças no nosso país. E isso envolve, né, uma transformação na estrutura social e econômica do país. O aumento da longevidade é uma grande conquista para o nosso país. A expectativa de vida ao nascer no Brasil saltou de 62 anos, que era em 1980, para 76 anos até 2023, segundo o IBGE. Porém, viver mais não significa necessariamente viver melhor, com qualidade de vida. E a gente sabe disso, que para viver melhor, com qualidade de vida, a gente precisa de algumas políticas públicas e também nos cuidar, né? Cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde física, mas para isso a gente precisa das condições necessárias. Então, não significa que porque a população está vivendo mais, está vivendo melhor, certo? Com mais qualidade. Dentro dessa pesquisa, eu sinalizei, e eu vou falar para vocês aqui o que eu sinalizei que eu tenho medo que aconteça, né, comigo ao envelhecer. Eu vou te colocar para fora. O primeiro ponto seria desce então, porque você não fica quieto. O primeiro ponto seria a aparência física, né? O envelhecimento da pele, as rugas, a perda de firmeza da pele. Eu já me incomodo, né, com as imperfeições, né, gente? As ruguinhas, ó, que vão aparecendo, a firmeza da pele que já não é mais a mesma, né, a pele vai ficando mais caidinha, aquele olhar mais cansado. Isso já me incomoda. E eu acho que eu vou me incomodar bastante também quando eu for mais velha. E além disso, a diminuição da saúde
em si e da energia física mesmo. Porque conforme vai passando os anos, a gente vai sentindo um cansaço, né? A geração do 30 a mais aí pode me dizer. A gente começa a querer sair para lugares onde tem lugar para sentar, a gente se incomoda com barulho, música alta. A gente gosta de ficar na nossa casa, quietinho. Então, assim, a energia física em si, né, até de fazer as coisas com a mesma rapidez que a gente fazia antes, vai diminuindo. E isso eu acho que é um fator que vai me incomodar bastante. Outro fator é medo de ter alguma doença grave. Eu sei, né, gente, que doença grave, tipo um câncer, pode acontecer em qualquer idade, criança, adolescente, qualquer idade. Mas eu falo assim, conforme vai ficando velho, a gente. Eu tenho um pouco de medo de ter alguma doença, assim, tipo Alzheimer, alguma coisa nesse sentido, ou até tipo pressão alta, sei lá, essas coisas desse tipo, assim, sabe, que pode interferir na qualidade de vida. Eu tenho um pouco de medo, assim, disso acontecer, porque a gente sabe que no nosso país, né, o SUS, ele é excelente, né? Graças a Deus que a gente tem o SUS aqui, mas tem coisas que demoram, né, gente? Tem toda uma burocracia. E então, ou você tem dinheiro para pagar, ou você depende do sistema, né? Do SUS, no caso. Então, dá um pouco de receio, né? De ter alguma doença mais grave e ainda mais na velhice. A gente já fica mais vulnerável, mais frágil nesse sentido. A outra coisa que eu sinalizei lá foi a perda da independência, medo, né, de perder a independência ou mobilidade. E também isso daí está relacionado com medo de perder a autonomia. Porque a independência para mim, e eu acredito que de maneira geral para todo mundo, é a essência da gente se sentir vivo, livre. Então, eu imagino que o medo de não conseguir mais, por exemplo, se alimentar sozinho, tomar banho sem ajuda, ou até para caminhar, depender de alguém, seria meio que sufocante. Eu acredito que os idosos que chegam nessa situação se sintam dessa maneira, dependente de alguém, eles não têm mais aquela independência que tinha antes. E não seria só pela dificuldade física, mas seria também pela perda do poder de decisão sobre a minha própria vida, por exemplo, ou a sensação de não poder escolher a hora que eu quero sair, a hora que eu quero passear, a hora que eu quero ir no supermercado, a hora que eu quero comer, a hora que eu quero tomar banho. Ou até mesmo escolher, por exemplo, eu quero ficar na minha casa e meu filho falar assim, não, você vai morar comigo porque não tem como você ficar na sua casa. Não tem esse poder de escolha. E então seria como me sentir presa dentro do meu próprio corpo. Eu acho que seria essa sensação. Eu teria medo também de me sentir invisível ou menos atraente perante a sociedade. Eu penso que ao envelhecer, talvez as minhas ideias passem a ser vistas como ultrapassadas, assim como as dos idosos hoje em dia, que muitas vezes parece que a ideia deles é lá do passado, isso aí é antigamente, ninguém mais pensa assim, ninguém mais faz isso. E também que a sociedade não me dê mais espaço para contribuir. Então, eu passo a ser um peso na sociedade, digamos assim. Ser, tipo, ignorado numa conversa, o medo de não ser consultado mais em decisões familiares, em perceber que talvez a minha opinião não importa mais. E isso não é só deixar de ser ouvido, é se sentir invisível, como se o mundo girasse mais rápido e eu tivesse ficado parado no tempo. É mais ou menos isso que eu acho que os idosos talvez sintam. Eu lembro que eu morei um tempo na casa do meu avô materno e ele gostava muito de conversar. Só que, tipo, eu nunca tinha tempo porque eu trabalhava o dia todo numa loja e eu ia pra faculdade. Então eu vinha correndo tomar banho, comia alguma coisa e ia pra faculdade. E a hora que eu tava tomando banho e tal, terminava de tomar banho, ele queria conversar, ele queria contar alguma coisa e eu, ai, tá bom, tá bom.
Aham, ai, não sei, vô, tipo, não conheço essa pessoa, porque ele contava histórias de pessoas e eu não conhecia, tipo, as pessoas. E ele falava assim, mas essa menina não conhece ninguém. E ele reclamava que eu não dava atenção pra ele, pra minha mãe. E hoje eu vejo, eu realmente não dava, mas, gente, era muito corrido. E eu não, não conseguia dar atenção pra ele, sabe? Mas eu imagino o sentimento dele, né, de ser ignorado ali durante uma conversa, como se o que ele estivesse falando não tivesse importância. Imagina, deve ser triste essa situação, só pra gente se colocar também, né, no lugar dos nossos avós, por exemplo, e dos idosos aí da sociedade. Eu coloquei lá também que eu teria medo de, falando da aparência ainda, queda de cabelo e fios grisalhos. Porque, gente, eu já tenho uns cabelinhos brancos que tá nascendo aqui atrás e eu estou super incomodada com eles e eu arranco quando eu vejo, sinceramente. Eu até tava tomando uma vitamina aí que diz que é bom pra retardar, né, os nascimentos dos fios brancos. E eu acho que eu vou voltar a tomar, porque me incomoda demais. Aí eu fico imaginando, já pensou quando meu cabelo estiver todo branco? Porque eu não sei se eu quero pintar o cabelo, sabe? Não sei se eu quero ter essa função todo mês, ficar pintando cabelo, pintando a raiz, e depois ficar feio, branco aqui com a raiz aqui. Mas eu acho que é um sinal claro, assim, que a idade está chegando. Porque como o meu cabelo é preto, né? Eu não tenho ainda tanto cabelo branco, só um pouquinho. Então eu acho que eu ia começar a me sentir velha, digamos assim. Eu acho que ia me incomodar bastante. Outra coisa que eu sinalizei lá seria o medo do abandono e da solidão. Eu acho que um dos maiores medos seria perder as pessoas que eu amo aos poucos e ver o meu círculo de afetos se desfazer. Amigos, né, que partem, familiares que se distanciam e a sensação de ser um peso para as pessoas que ficaram, né? Ai, que tem que cuidar dessa pessoa, né, que já é idosa. É, e ainda que houvesse, né, visitas e um cuidado, eu acho que eu sentiria medo de que a presença fosse movida pela obrigação e não mais pelo afeto genuíno, entende? Que a gente vê muitos casos assim, né? As pessoas parece que perdem o afeto depois que o outro vai envelhecendo e acabam se afastando ou cuidando só por obrigação ou nem cuidando, né? Colocando num asilo. Eu já fiz estágio, estágio não, eu fiz um estágio, um tempo num asilo quando eu fazia faculdade e tinha muitos idosos lá que os familiares, né, filhos, enfim, moravam na mesma cidade e não iam visitar os pais. E isso é triste. Eles se sentiam tristes, sabe? Eles reclamavam disso, da ausência dos familiares. Eles se sentiam solitários. E eu acho que eu tenho um pouco de medo disso também, né? Além do que as pessoas, né, ao redor, né, acabam falecendo e enfim, e a pessoa vai ficando meio que sozinha, né? Até quando Deus permitir. Outra coisa que eu sinalizei é o medo da perda da clareza mental, ou seja, a capacidade de se concentrar, de aprender, de lembrar das coisas, de tomar decisão de forma eficaz e a perda da memória também. Porque mais do que a fragilidade física, a ideia de não reconhecer as pessoas, né, que eu amo e esquecer da minha própria história, por exemplo, seria apavorante, como eu citei, né, o mal de Alzheimer. A demência seria como uma morte em câmera lenta, onde eu continuaria viva, mas distante de quem eu fui. Eu temo que isso também machucasse as pessoas que eu amo, que vão conviver comigo, porque elas teriam que lidar com um corpo presente e uma essência ausente. Gente, eu só tô falando aqui porque eu respondi essa pesquisa e me tocou bastante, mas eu não estou dizendo que vai acontecer tudo isso com todas as pessoas,
do mundo que vão envelhecer dessa maneira, que eu vou envelhecer dessa maneira. Eu só tô falando que me despertou essa reflexão e eu tô falando para vocês o que eu sinalizei lá do que eu tenho medo, né, ao envelhecer, tá bom? Não estou dizendo que todo mundo é assim. Meu avô tem 84 anos e é lúcido, é ativo, mas, claro, ele já perdeu um pouco da mobilidade, por exemplo, ele já não aguenta fazer as coisas que ele fazia antigamente, né, no trabalho dele, que é lá no sítio onde ele mora. E, por exemplo, ele tira leite, ele não consegue mais tirar leite como antes. E aí acaba que os filhos que vão meio que decidindo pela pessoa, né? Mesmo que a pessoa ainda esteja consciente, mas os filhos começam meio que tomar a frente, né, de algumas situações. E é claro que eu quero ser uma idosa saudável, né? Tanto que eu estou cultivando isso agora. Malhando, né? Eu treino todos os dias, porque eu quero ser uma idosa funcional. Mas eu estou falando para vocês de probabilidades que podem acontecer, certo? Não se apavorem, é só uma reflexão. E eu acho que o tempo talvez traria uma cobrança interna sobre o que eu deixei de fazer. Tipo, um arrependimento por ter adiado sonhos, por não ter dito certas coisas, por não ter vivido certas experiências por medo ou insegurança. Eu temo que no fim a vida acaba que se mostra curta demais para tudo que eu poderia ter sido, para tudo que eu poderia ter feito. Eu acho que de repente, lá na velhice, a gente pode olhar com um olhar para quando a gente era mais jovem e bater um certo arrependimento. Ah, por que eu não fiz isso? Por que eu não falei isso, né, para tal pessoa? Porque eu não falei que amava tal pessoa? Então, eu acho que pode vir um certo arrependimento, talvez. No fundo, o medo de envelhecer, ele não viria só da velhice em si, mas do que ela pode simbolizar. A perda de controle sobre o corpo, a falta de um lugar no mundo, os vínculos e também a perda da própria identidade. E talvez, mais do que o fim, o que realmente assusta, talvez seja a sensação de ir desaparecendo aos poucos, para mim mesma e também para os outros. E de encontro com isso, eu assisti um vídeo da Débora Seco, que ela fala sobre a velhice também, né? E ela fala alguma coisa parecida que não está relacionada só à estética, né? À beleza, algo assim, mas que está relacionada ao medo de não existir num futuro breve, né? Isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade? Pode, mas a gente sabe que quando vai chegando a velhice, é inevitável, né, gente? Não tem muito o que se fazer. Então ela falou isso e isso também me tocou bastante. É mais ou menos isso também, o medo de não existir mais e ficar aí somente na lembrança das pessoas. E depois de uns anos, nem na lembrança de ninguém, não é mesmo? Porque a gente realmente deixa de existir, até em lembrança. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, me dê esse apoio. Eu sei que meus vídeos ainda não são os melhores, mas eu venho compartilhar aqui como eu sou, os meus pensamentos, de verdade, né? Eu sou assim, desse jeito, eu falo desse jeito, às vezes eu posso não me comunicar muito bem nos meus vídeos, não transmitir muito bem o que eu quero dizer, né? Mas leve em consideração que eu estou no início aí dessa vida digital, tá ok? Então, se inscreva no canal, curte esse vídeo se você gostou, compartilha para chegar em mais pessoas e eu espero que essa reflexão tenha te tocado de alguma maneira, te despertado aí para alguma coisa que você está deixando de fazer e ainda tem tempo para você fazer, realizar seus sonhos e enfim.
e também cuidar da sua saúde para que você seja um idoso funcional e saudável, na medida do possível. Me diga aqui nos comentários se você tem medo de envelhecer e quais os aspectos aí que te fazem ter esse medo, né? Ou se você pensa diferente, se para você é tranquilo, deixa nos comentários, vamos interagir por aqui, tá ok? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.